Bom dia, turma do oitavo ano, que é o professor Vitor de História. Nós iremos aí estar dando continuidade ao capítulo 5 sobre a Revolução Francesa. Dessa feita, nós iremos ali estar entendendo o início do período napoleônico, as páginas 102 e 103, ok? Isso é apenas uma introdução. Vamos entender o que foi o golpe do 18 Brumário, certo? Então, o que é Brumário? Brumário é o segundo mês do calendário republicano francês. Então, ocorreu no dia 18 do mês de Brumário. Por isso é conhecido como golpe 18 Brumário. Então, o que é que consistia em ser o golpe 18 Brumário? Eu dei uma rápida pincelada na aula passada sobre o golpe 18 Brumário, mas basicamente a burguesia, a classe burguesa, né, da França, não aceitava os jacobinos no poder, certo? Entendia que o diretório tinha que acabar. Se tiver na dúvida o que é diretório, volta no vídeo da aula passada. Então, eles queriam o fim do diretório e tirar os jacobinos do poder, porque eles diziam que os jacobinos eram muito radicais, ok, gente? Então, como é que eles queriam, né, de fato, fazer para gerar um novo centro de poder? Eles queriam criar um consulado. Então, a organização do consulado pediu o fim do diretório e o estabelecimento de um governo que seria regido por 3 cônsules, certo? Então, o consulado ele era uma tentativa de impedir 2 retornos de fato, da monarquia e dos jacobinos ao poder, certo? Então, na monarquia porque não tinha nenhuma figura centralizada, eram 3 cônsules, não um que detinha todo o poder, toda a liderança de mais 3 cônsules. E dos jacobinos, porque eles consideravam eles, como já salientei, como radicais. Surge aí nesse período, né, a figura de Napoleão Bonaparte, que é um militar que luta as campanhas francesas, né, contra os austríacos, contra invasores ali que querem, né, tomar territórios franceses. Então Napoleão Bonaparte luta diversas batalhas pela França e começa a ter destaque pelas vitórias que obtém nessas batalhas, e ele se torna cônsul. Só que esse destaque, certo? Esse destaque no militarismo de Napoleão Bonaparte faz com que ele se torne um destaque a mais entre os cônsules. Ele passa a ser o primeiro cônsul, premier, certo? Premier consul, que é como se fala em francês. Ele passa a ser o primeiro cônsul. Ele não é nada bobo, certo, gente? É um militar, um estrategista, de fato alguém bem preparado para assumir um cargo de liderança, mas ele tem ambições maiores, gente. Ele quer algo mais à frente. Ele quer não somente ser o primeiro cônsul, mas ele quer que não haja mais rivais à sua altura. Então ele faz uma aliança com o Papa Pio VII e com a burguesia também, que o ajuda ali, né, a ganhar um prestígio ali, né, no poderio do consulado, certo, gente? Então, ele traz de volta a Igreja Católica, porque a Igreja Católica, de certa forma, né, tinha perdido influência na França com a Revolução Francesa, né, que pregava contra o discurso religioso, aquela coisa toda. Agora Napoleão traz de volta o Papa, traz de volta a figura da Igreja Católica e, em contrapartida, faz uma aliança com a burguesia. Isso o tornou, né, uma pessoa de prestígio na sociedade francesa, o primeiro cônsul, prestígio, né, e tudo mais, aquela coisa toda. Até que chega a Batalha de Marengo, onde Napoleão impõe uma dura derrota aos austríacos e ainda propõe aí um acordo de paz com os ingleses. Então a política externa de Napoleão era perfeita. Ele aproveita o privilégio e a aliança que ele tinha feito com o Papa Pio VII, e o Papa o declara imperador da França em 1802. Foi um verdadeiro golpe, né, no qual Napoleão
toma de fato o poder das mãos ali dos revolucionários e estabelece um império na França em 1802. Napoleão então ele cria um código, né, chamado de Código Napoleônico, no qual ele ajusta todo o sistema de leis, o sistema jurídico francês, e entre essas reformas, esses ajustes, o ajuste na economia de fato rendeu a ele um prestígio ainda maior. Ele redistribui as terras, né, principalmente privilegiando a burguesia. Lembra lá atrás, há pouco tempo que eu falei da aliança com a burguesia? Não era à toa. Ele tinha que devolver algo em troca dessa aliança com a burguesia. Então ele redistribui as terras e privilegia a burguesia, certo? Ele criou o Banco Francês para dar maior autonomia à economia francesa. Estabeleceu tributos e realizou diversas obras públicas, né? Diversos arquedutos, né? Pontes e diversas obras que de fato, né, fazia com que o prestígio dele crescesse ainda mais. Na educação, talvez tenha sido a maior contribuição dele ali para o povo francês. Ele criou a escola pública e gratuita para toda a França, certo? E nesse momento ele aproveitou-se, né, dessa jogada da criação da escola pública e institui a educação militar, porque ele acreditava que para se ter um exército forte era necessário que o soldado, o oficial ali, fosse formado desde a sua criancice, né, desde a sua tenra idade. Então ele institui também a formação continuada para os professores, certo? Para que eles possam ter uma capacitação já com viés militarizado. E ele também reorganizou o ensino superior, principalmente desatrelando o ensino superior da Igreja Católica, certo? Colocou como uma instituição, né, independente da Igreja para que pudesse ter autonomia. Sobre a política dele e o militarismo, a sua política externa era expansionista, né? Ele derrubou diversas monarquias na Europa, estabeleceu alguns estados, colocou parentes, amigos, primos dele para governar esses estados que ele criou. Ele só nunca conseguiu de fato, né, ter uma grande rivalidade com a Inglaterra, porque a Inglaterra tinha um poder naval poderosíssimo, né? Era a maior marinha do mundo da época, no período napoleônico, era da Inglaterra. Então ele não conseguia ter essa rivalidade militar com a Inglaterra. Então ele procurava ter uma política econômica para bloquear a Inglaterra. Apesar que ele não conseguia, mas ele prejudicou de alguma forma ainda a Inglaterra. Então esse foi o conjunto de reformas proposto aí por Napoleão Bonaparte. Gente, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, retornem ao vídeo, retornem ao material, releiam e resolvam o exercício que eu vou estar mandando aí para vocês por áudio, ok? Tudo de bom para vocês e até mais. Tchau.